Pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer com essa placa aqui. Bem, essa placa eu vou botar aqui na escala de continuidade, ok? Escala de continuidade. Se eu juntar aqui, vai bipar. Ela tem um fusível aqui. Dificilmente esse fusível abre, tá? Mas como é que eu vou saber se esse fusível abriu ou não? Bem, esse fusível, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a rede, a alimentação AC, vai entrar por esse pino aqui, o primeiro, e esse conector aqui, o conector do meio. É aqui que entra a tensão AC da rede. Beleza, pessoal? Primeira dica. Eu tenho aqui duas garrinhas jacaré, que é da lâmpada em série. Se eu juntar aqui a minha lâmpada em série, ela acende e apaga. Ok, pessoal? Então, se eu colocar para alimentar essa placa, eu coloco um no meio, aqui no canto, esse primeiro, e o do meio do segundo conector. Bem, se eu colocar aqui a lâmpada acender, se a lâmpada acender, essa placa ela está em curto. Perfeito? Então já é indicação, ela não pode acender. Passo número 1. Essa aqui não acendeu, tá ok. Então, esse aí é a primeira dica. Vamos para outra dica. Vou tirar aqui. Então, vocês já sabem que a alimentação para verificar se essa placa da rede do AC dela é o primeiro e o terceiro do segundo conector. Bem, e se esse fusível aqui estiver aberto? Ele tem a resina em volta. Como é que eu vou medir esse fusível aqui? Simples. Com multímetro na escala de tensão, com multímetro na escala de continuidade, se eu colocar esse aqui, o pino no meio, e colocar nesse resistor aqui, é um resistor de 100 ohms, ele tem que bipar e acusar, ó, baixa resistência. Deixa eu calibrar aqui o meu. Pronto, olha lá. Então, ó, se eu juntar, dá aquela leitura lá, ó, 000.5. E se eu colocar aqui no meio e no resistor, 00, mesma leitura, ou seja, significa que o fusível tá bom. Se esse fusível tivesse aberto, na hora que eu fizesse isso aqui, ele não ia bipar. Se daqui até o resistor não bipasse, esse fusível aqui, ele estaria aberto. Então, mais aí, dica número 2, a primeira da lâmpada em série. Agora essa outra dica número 2 agora. Vamos para a dica número 3. Como é que eu vou saber se esse resistor está aberto? É um resistor de 100 ohms. Muito simples. Multímetro na escala de resistência ôhmica. Vou zerar, vou juntar aqui para ver se está tudo zeradinho lá, tá? E vou medir o resistor aqui por cima mesmo. 99,99 ohms. O resistor está perfeito. Esse resistor, quando ele queima, ele fica meio obscurecido aqui em cima, né? Então, quando ele já, às vezes pode ser que não queimou, né? Só esquentou demais, mas não queimou. Mas vocês vão ter que medir, colocar aqui. Ele tem que dar 100 ohms no instrumento na escala de resistência, que é essa escala de ferradurinha aqui. Esse resistor está ok. Quando ele fica obscurecido, é porque tem um curto. Ok, pessoal? Como eu faço se de repente for só o resistor? Pode acontecer, eu já peguei várias placas dessas, que ele estava meio que enferrujado, oxidado, e ele acabou destruindo o resistor pela oxidação, não porque tinha curto. O que você vai fazer? Para não ter que mexer na resina nem nada, você vai cortar ele aqui em cima, de um lado do outro, vai vir com outro resistor e vai soldar nos terminais de cima aqui. Beleza? Essa aí é a dica número 3. Vamos para a próxima dica. Pessoal, a próxima dica é o seguinte. Se por acaso essa placa não ligar, não der sinal nenhuma, está entrando tensão AC, mas não dá sinal nenhum, essa placa, o microcontrolador pode entrar em curto. Normalmente não é 100%, tá, gente? Mas 90% quando esse micro entra em curto, entre os terminais 1 e 3 aqui, ele apresenta uma baixa resistência, ou curto ou baixa resistência. Eu estou na escala de resistência, tá? Se eu colocar entre o pino 1, eu vou botar aqui entre o pino 1, 2 e o 3, é o 1 e o 3. Ó, na escala de resistência está dando 2.3 mega, resistência altíssima, 2.3 mega. Se eu inverter, ele dá uma resistência bem mais baixa invertendo, tá? Olha lá. Deixa eu juntar aqui para dar
ponto, variando aqui, deve ficar carregando um capacitorzinho, mas tudo na escala de mega, tá bom, gente? Se eu botar na escala de diodo e for colocar aqui, ó, tá dando 0.4 volts, escala de diodo, marca a tensão que eu tô aplicando aqui, tá? Então vocês podem ver que tem a letra V aqui de volt. Então, se eu colocar aqui o negativo aqui e o positivo no pino 3, dá 0.4 volts. Se eu inverter, 2.1 volts. Beleza, não tem curto. Quando tem curto, o que acontece, gente? Na hora que você vai medir entre 1 e o 3, ele vai zerar aqui, tanto na resistência quanto na escala de diodo. Então, se outra coisa, essa aqui é a dica número 3. Vamos para a dica número 4. Dica número 4, eu vou botar na escala de tensão. Eu vou alimentar esta placa com tensão da lâmpada em série. Sempre uso a lâmpada em série, vou botar aqui no terminal do meio e no outro terminal aqui da ponta. Pronto. A placa já vai estar energizada. Eu vou botar na escala de tensão DC. E entre o pino 1 e o 3 tem que dar menos 5 volts. Se estiver dando menos 5 volts, a fonte de alimentação está perfeita. Opa, olha, cometi um erro. O meu instrumento ele é capaz de segurar esse BO, mas se for instrumento meio ruinzinho, às vezes pode queimar. Então eu pensei que estivesse na escala de tensão DC, estava na escala de resistência ainda. Então, colocar na escala de tensão DC, que é o V, o traço e os 3 tracinhos embaixo. Agora sim, entre o primeiro e o terceiro. Olha lá, menos 5 volts. Essa é a tensão, significa que essa fonte aqui está trabalhando de boa. Que o CI Power está trabalhando e que está entregando os 5 volts negativos corretíssimo. Então essa fonte está perfeita. Beleza, pessoal? Então vocês podem medir se a tensão está legal por aqui. Tá ok? Vamos seguindo em frente. Pessoal, mais uma outra dica aqui. Deixa eu tirar essa lâmpada em série daqui. Quando esses capacitores forem trocados, eu vou tirar esse capacitor daqui, que eu substituí ele, que o defeito dessa placa era os capacitores ruins, tá, pessoal? Então, os capacitores estão ruins, eu troquei um. Primeira coisa, vocês já viram aí em vídeos que você corta o capacitor por cima e vem tirando a parte de baixo. Não precisa tirar nada da resina para trocar o capacitor, basta cortar ele e limpar e fazer a solda com ele lá mesmo no local. Bem, quando você faz isso, o que tem que ser feito? Ser feita a limpeza, porque quando o capacitor vaza, ele deixa o ácido corroer e dá resistência e muitas das vezes corrói a trilha. Tem uma trilha que passa bem no meio. Vamos ver se eu consigo. Vou limpar isso aqui e ver se eu consigo mostrar para vocês. Corroer e dá resistência e muitas das vezes corrói a trilha. Tem uma trilha que passa bem no meio. Vamos ver se eu consigo. Vou limpar isso aqui e ver se eu consigo mostrar para vocês. Vamos lá. Então vocês têm que limpar muito bem, tá? Porque quando vaza o ácido, em algumas vezes ele corrói a trilha do meio, interrompendo a trilha e a fonte não funciona, porque o defeito era só o capacitor, mas ele corroeu a trilha e você vai ficar louco tentando achar o problema e não vai conseguir.
Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês qual é a trilha. Bem no meio do capacitor aqui passa uma trilha. Vamos ver se eu consigo dar foco, pessoal. Vamos ver. Ah lá, tá vendo? No meio uma trilha entre os dois terminais do capacitor. Aquela trilha ali do meio, ó. Ela corrói essa trilha. Essa trilhazinha aqui é corroída e ele não funciona, a fonte, a placa não funciona. Então sempre verifica isso, tá? Quando o capacitor vaza, você troca os dois. Esse aqui estava ruim, eu troquei. Eu vou cortar esse daqui, vou tirar com cuidado os terminais do capacitor, né? E vou limpar e vou soldar eles aqui no local, tá bom, pessoal? Então essa dica aqui é para verificar se essa trilha aqui não está aberta. Outra dica agora. Multímetro na escala de BIP. Vou juntar aqui. Entre o positivo deste capacitor, que é esse daqui, e esse pininho que está sozinho aqui do LNK, são dois pinos em cima e um no meio. Tem um dente faltando aqui. Ele tem que dar continuidade. Olha lá. Se eu juntar aqui a ponta de prova, eu vou sempre juntar porque esse meu multímetro está com mau contato na chave seletora e ele tem que zerar. Olha lá, agora sim, zerou. Então, entre esse positivo do capacitor aqui e o último pino tem que dar. Isso, ó, tem que apitar e deu aqui 1 ohms. Isso se caso você chegar ao ponto de ter que tirar aqui a resina do LNK, tá? Então, se vamos supor, tá em curto esse LNK, aí você vai trocar os capacitores, ver se o resistor não abriu. Esse LNK aqui, ele foi trocado, já troquei ele. Mas antes de fechar aqui e jogar cola, faça-se antes de trocar o capacitor, coloca aqui no positivo e vai até o pino que está sozinho e ele tem que dar resistência lá como se fosse um curto, que é vindo direto a alimentação para cá. Porque se uma outra trilha tiver interrompida, você vai colocar e não vai dar medição. Então aí a fonte não vai funcionar, porque tem alguma trilha interrompida que tem que ser verificada. Tá bom, gente? Então, olha lá, entre o positivo e aqui tem que dar. Ok, pessoal? Então, só nesse vídeo aqui nós aprendemos muitas dicas fabulosas aqui. Muitas sem precisar nem ter que tirar a resina. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Até a próxima aula.